Declaro aberta a 16ª reunião ordinária da Comissão Especial destinada a estudar e apresentar propostas de unificação das polícias civis e militares. Boa tarde a todos. Encontro-se à disposição dos senhores deputados cópias da ata da 15ª reunião, realizada no dia 17 de maio. Pergunto se há necessidade da leitura da ata. Não havendo quem queira a leitura e não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovada. Comunico o recebimento dos seguintes expedientes. Ofício 368, Gabinete Parlamentar do Secretário-Geral da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, comunicando a impossibilidade do ministro Francisco Falcão em atender ao convite para participar de audiência pública do dia 31/5. E ofício número 9516 do deputado Cabo Sabino, justificando sua ausência na reunião de 17 de 5 de 2016. Quarto item, audiência pública. Essa audiência pública atende aos requerimentos dos deputados Subtenente Gonzaga e Vinícius Carvalho. Para iniciarmos a audiência, convido a compor a mesa os senhores Edgar Moreira da Silva, Procurador de Justiça de São Paulo, especialista em crimes difusos. Excelentíssimo senhor Marco Antônio Zanelato, Procurador de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos do Estado de São Paulo. Doutora Excelentíssima Juíza Luísa Cristina Fonseca Freischen. Por gentileza, vamos sentar a mesa aqui à frente. Subprocurador-Geral, representando o Subprocurador-Geral da República, Mário Luiz Bonsaglia, coordenador da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional do Ministério Público Federal. Orientações regimentais sobre a condução da audiência. Esclareço aos senhores parlamentares e aos senhores expositores que a reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet e sendo gravada para posterior transcrição, por isso solicito que falem ao microfone. Os palestrantes disporão de 20 minutos, não podendo haver apartes. Os deputados interessados em interpelar os palestrantes deverão inscrever-se previamente na mesa de apoio da Secretaria. As perguntas serão feitas ao final das palestras e deverão restringir-se ao assunto das exposições formuladas no prazo de 3 minutos, dispondo o palestrante de igual tempo para a resposta. Aos deputados são facultados a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo. Feitos esses esclarecimentos, daremos início à audiência. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Edgar Moreira da Silva, Procurador-Geral, Procurador de Justiça de São Paulo, especialista em crimes difusos. Vossa Excelência tem 20 minutos. Excelentíssimo senhor doutor Edson, realmente a médio e longo prazo, aí, mexendo na Constituição Federal e com uma formação básica de doutrina nacional de polícia e toda a criação de uma escola nacional de polícia com toda essa integração que nós colocamos. Muito obrigado a todos, muito obrigado, senhoras e senhores. Perfeitamente, tem umas 5 PEC para a gente mudar realmente a Constituição. Só vou dar uma interrompida nessa audiência para pôr em votação alguns requerimentos, aproveitando o quórum. Requerimento para seminário, requerimento 4616, do deputado Gonzaga Patriota, que requer a realização de seminário para discutir a viabilidade das unificações das polícias civis e militares no estado de Pernambuco. Essa unificação será feita lá naquele estado. Então, vamos pôr... Para defender, o Renzo Braz está subscrevendo. Ô, Renzo, está subscrevendo esse requerimento? Quer justificar aí para nós? Do Gonzaga Patriota. Requerimento de audiência lá no estado de Pernambuco, para a unificação. Obrigado.
assim o entender, eu posso fazer a defesa? Pois não. Entendendo o seguinte, é claro que hoje nós temos um grande problema nessa casa, deputado, e aí, logicamente, nós temos aqui visitas gitanas e assim por diante. Então, eu acho que seria muito importante nós aprovarmos esse requerimento, mesmo com a ausência do autor, para que pudéssemos fazer uma audiência pública lá no Estado. Consulta plenária se tem algum parlamentar que deseja encaminhar. Em votação o requerimento. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado com alteração para seminário no Estado de Pernambuco. Gostaria que o deputado Gilberto Nascimento assumisse o comando, que tem alguns requerimentos meus. Pode fazer até em bloco. São todos meus, né? A gente aprovar, não é isso? Primeiro é do deputado Vinícius Carvalho, né? Então, o senhor pode comandar. Eu já estou subscrevendo também ele. Qual requerimento aqui? Qual? Está nesse requerimento aqui. O senhor pode ler a emenda, coloca em votação. Requerimento número 47/16 do senhor Vinícius Carvalho, que requer a realização de seminário na cidade de Marília, no estado de São Paulo, para discutir a proposta destinada a estudar a unificação das polícias civis e militares. Consulta o plenário se algum civis e militares. Consulta o plenário se algum parlamentar deseja encaminhar a votação ou a discussão. Deputado Edson Moreira com a palavra. É de suma importância essa reunião lá no estado de Marília, que a unificação é um tema que tem 5 projetos de emendas constitucionais. É importante discutir e se saber a profundidade e o que a população vai ganhar com isso, o que a sociedade vai ganhar, o que a segurança pública vai ganhar. Então, a Marília é um grande município do estado de São Paulo, que, inclusive, Vossa Excelência é eleito por lá. Também temos alguns votos lá. O quanto é a importância. Claro, então, é claro, importante, muito importante. A reunião lá. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Tendo permanecido como se encontra, está devidamente aprovado o requerimento 4716 do senhor deputado federal. Portanto, Vossa Excelência com a palavra. Sim, é muito importante nós ouvirmos todos os segmentos. Como estamos hoje com o Ministério Público Estadual e Federal, a magistratura estadual e federal também é de suma importância, como já teve viagens internacionais com a Alemanha, que foi citada, vai ter Canadá e etc., é importante ouvir todos os segmentos, que todos fazem parte da segurança pública. A segurança pública é um todo, não é só a polícia que faz segurança pública. O Ministério Público, auxilia na investigação, opina pelas prisões e faz a denúncia. É de suma importância. E a magistratura julga todos os casos. Então é importante ouvir todos os segmentos com relação à unificação das polícias civis e militares. A viabilidade. Em votação, requerimento, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Portanto, está aprovado, como não há votos contrários, está aprovado o requerimento número 41, Fleury Filho, advogado e ex-governador do estado de São Paulo. Portanto, concedo a palavra ao autor da matéria para o encaminhamento. É importante ouvir o ex-governador, procurador de justiça do estado de São Paulo, atuou muito no júri, foi policial militar também, inclusive capitão da Polícia Militar, com essas duas instituições, administrou e se propôs a vir aqui para discutir e também nos dar o prazer de ver a visão e os conhecimentos como administrador do Estado e também como policial militar e como procurador de justiça do Estado de São Paulo. Ok, em votação, requerimento, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Portanto, não havendo manifestação contrária, está aprovado o requerimento número 49/16 do excelentíssimo senhor delegado Edson Moreira Gerais, para debater a unificação das polícias federal, civil e militar. Concedo a palavra ao autor da proposta para encaminhar a matéria. Minas Gerais tem 823 municípios. Brasil, então, nem se fala. 5 mil e tantos. E é importante ouvir todos esses segmentos do município e saber o que a população longínqua, lá no Triângulo Mineiro, tem a falar sobre a unificação e qual a sequência da segurança pública, aí a qualidade dela naquele município. Então é importante fazer uma reunião e ouvir a opinião dessa população e dos segmentos policiais que lá servem, como a Justiça e como o Ministério Público também.
Ok, em votação o requerimento, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Não havendo manifestação contrária, Minas Gerais, para também debater a unificação das polícias federal, civil e militar. Concedo a palavra ao autor para encaminhar a matéria. Unaí, que é um rincão de Minas Gerais também, conhecido como Rio Escuro. A palavra Unaí significa Rio Escuro, próximo de Brasília, 100 e poucos quilômetros aqui de Brasília. E também ver como está a segurança pública lá. Houve uma chacina que mataram 5 fiscais do trabalho naquela cidade e mais um motorista. Uma chacina que, até hoje, parte dela está truncada no Supremo Tribunal Federal. Então, ver como está a segurança pública naquele município, também é importante ouvir. Tanto as polícias, inclusive foi a competência federal, porque os funcionários eram Governo Federal. do governo federal e foram assassinados no cumprimento do trabalho. Portanto, é importante ouvir a parte a população de Unaí, as polícias, inclusive saber o porquê que a segurança pública, como que está agora naquela localidade, naquele município, aqui próximo de Brasília. Ok. Em votação o requerimento, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Não havendo manifestação contrária, portanto, está também aprovado o requerimento número 5116 do senhor delegado Edson Moreira. Também aguardando os senhores lá. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, delegado Gilberto, pastor Gilberto, grande político, vereador do Estado de São Paulo. Agradeço a deferência e só noticiando que essa audiência pública é a requerimento nosso também, o requerimento meu e do relator Vinícius Carvalho, 17/2016 e 28/2016. Meu e Vinícius Carvalho. Com a palavra, a doutora, excelentíssima juíza Luísa Cristina Fonseca Franreichen. Boa tarde, deputado delegado Edson Moreira. Obrigada pela apresentação. Cumprimento os demais integrantes da mesa, meus colegas do MP Paulista, Marco Antônio Zanelato e Edgar Moreira da Silva. Cumprimento também aqui a minha colega Norma, presidente da Confederação Nacional das Associações de Ministérios Públicos. Estava aqui também, não, está ali, Felipe Locke, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Bom, eu estou aqui para falar, se essa for a escolha, olhar como seriam as regras de transição, treinamento e ingresso, e, por outro lado, se isso implicaria ou não numa racionalização dos recursos públicos. Era isso. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Vou passar a palavra por 20 minutos ao procurador Marco Antônio Zanelato. Pois não. Marcos, doutor Edgar, me permitir, porque o senhor sabe a importância que eu dou a essa comissão e a esse tema. Mas eu tenho uma agenda às 4 horas no Ministério da Justiça. Se o senhor me permite, contribuir conosco, que é um processo em construção, nada acabado aqui ainda. Okay? Muito obrigado, eu vou ficar até mais um pouquinho. Me desculpe, vou sair no meio da fala do senhor, doutor Marcos, por conta dessa audiência. Registrar a presença da presidente nacional, dos demais promotores e procuradores de justiça. Doutor Marcos Antônio Zanelato, 20 minutos para Vossa Excelência. Falei sem vê-los, viu? Prezado deputado Edson Moreira, meu amigo já de longa data, doutor Edgar, meu colega no Ministério Público de São Paulo, e que se procure estabelecer essas regras de transição para evitar injustiças com os futuros membros da Polícia Unificada. Obrigado. Marcos Reateg, delegado federal. Quer usar a palavra? Presidente, obrigado pela oportunidade. Eu estava ouvindo aqui atentamente o que os especialistas na área... A melhor polícia, seja da forma que se encontra hoje, seja unificada mais à frente. Obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos.
Eu sou um apaixonado por segurança pública. Sou um apaixonado pela investigação como um todo. Quando eu era tive a honra de servir nas duas polícias, na militar por 10 anos e na civil por 25, e conheço a realidade das duas corporações. E conheço os interesses das duas corporações. E sei que as duas corporações, como outras corporações, querem investigar. A investigação, o desconhecido, é que traz o brilho de tudo. Quando a gente conhece uma determinada coisa, já se torna público, já fica totalmente sem aquela devida graça. Mas o passo a passo de descobrir, principalmente quando o crime tem uma grande repercussão, aí todo mundo quer. Todo mundo vai, mas todo mundo vai babando mesmo. Por conta própria. E às vezes cometem erros. Se não tem como lidar com aquele caso, com aquela especialidade. Porque todo mundo quer investigar, mas não sabe o feeling, o detalhe de chegar no local e colher um pelo que não é de gente da casa. Colher um fragmento de digital que pode estar num copo, num pedaço de vidro, numa mancha de sangue, o cotejamento, o empossamento e outras coisas mais. A pessoa vê só a coisa pronta e pensa que é fácil fazer aquela coisa. Só para dar um exemplo rapidinho, eu fui investigar um crime em Uberaba. O tiro dado na vítima foi de um 32 de próximo. Só que tudo indicava, pela pressão do cérebro, depois que fui descobrir que a pressão do cérebro é que fez a massa cefálica ir para o outro lado, para o lado contrário do que entrou o tiro. Eu nunca tinha visto aquilo. Para mim é o seguinte, o tiro tinha sido daquela direção, dava aquela trajetória. Aí eu fui descobrir que não era, conversando com o médico legista. A curiosidade, a pressão do cérebro fez com que o tiro foi dado naquela direção e o fragmento. Então, são coisas que só se descobrem com a prática. A escola não ensina isso para nós. E até chegar para descobrir a autoria desse crime, demorou. Então é o seguinte, o que eu vejo? Uma polícia única, com um segmento, uma academia única, um segmento único, com um policiamento uniformizado, ostensivo, preventivo, para distúrbios civis, para o próprio policiamento preventivo e para outras áreas como meio ambiente, polícia de trânsito e outras, segmento fardado ostensivo, que decantam o policiamento ostensivo. E a outra, investigativa. Uma única academia, ou então uma faculdade, se for o caso, uma cadeira, que, determinado tempo de policiamento ostensivo, a pessoa fosse através do aperfeiçoamento de um curso, fosse para a investigação. E a troca de informações, desde do local que aconteceu o crime, aquele policiamento que está sempre naquela periferia, naquela localidade, como é no Japão, como é na Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e outros países mais, trocando informação com o investigador. Falta muito isso daí. Falta esse feeling. Às vezes a pessoa guarda a informação para ela. A informação é valiosa. Então eu queria ver, da posição dos senhores, uma polícia única. Qual a visão dos senhores? Uma polícia única, uma cadeira única, uma academia única, com um segmento investigativo e um segmento ostensivo. E essa transição, é claro que tem que ter uma transição, tem que ter um interregno de tempo para adaptação, porque realmente o pessoal não aceita uma polícia única estadual ou uma polícia única a nível federal.
é de suma importância isso aí. Qual o ganho para a população disso? Qual o ganho da verba, conforme a senhora falou? E qual o ganho informativo e a economia para o país vai ser muito grande. Agora, por outro giro também, ver a parte o fortalecimento da força contra o Estado, para ver movimentos de greves, etc., que o mal que por outro lado, pode ser causado. Então, essa visão, eu daria para o senhor 5 minutos para cada um, para responder essas perguntas, se fosse possível. Começando com as damas primeiro. Bom, deputado, eu acho que o senhor fez aí uma... Liga lá para nós, por favor. Obrigado. Acho que está ligado, sim. Obrigado. Seu vermelho. O vermelho não quer ligar. Liga aí. Eu falo aqui, ligou? Então, eu acho que o que o senhor coloca é justamente a racionalização de recursos humanos e financeiros e essa passagem de informação. Porque quando você... É evidente que, falando com eles defendem, até por conta da experiência internacional, que é bem nessa linha, que é uma polícia armada, uma polícia uniformizada, de rua ostensiva, mas não necessariamente uma corporação separada como é no Brasil. Isso é importante. Doutor Zanelato. Eu assino embaixo aí, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao doutor Edson, né, ilustre deputado federal, com a minha, né? Enfim, seria isso, tá? O difícil é como chegar a isso, mas nós chegaremos discutindo, debatendo, né? Obrigado. Exatamente. E o bombeiro também, o bombeiro seria uma outra... outra coisa. Só São Paulo, acho que São Paulo, Rio Grande do Sul e mais um estado que o bombeiro pertence à Polícia Militar. Mas o doutor Edgar. A questão da Polícia Única, ela necessariamente tem que ter realmente uma base de uma doutrina única de polícia, de uma doutrina de atuação de polícia, formar uma doutrina de polícia, tanto para o trabalho, economia de recursos e, sobretudo, aí atender ao interesse público, mas também tentando atender esses interesses dos integrantes, de ter uma progressão na carreira. Muito obrigado. Deputado Marcos. Presidente, sempre é muito interessante nós ouvirmos experts nos assuntos para nós aprendermos para os nossos netos. E eu fico feliz quando ouço pessoas que estão preocupadas com o problema de Estado e não com o problema de carreira. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Nada mais havendo, não tendo mais deputados inscritos, passo a palavra aos convidados para as considerações finais. Considerações finais. Primeiro Pois não. Doutor Zanelato. Não, observação rápida, porque quando falamos aqui de polícia única, né, corporação única, então é só essa observação final aí que eu gostaria de fazer e pedir desculpas. Quando me dirigi a Vossa Excelência, não sabia que era deputado também. Tá? Então, as deputadas para as considerações finais. Vamos começar com a doutora Luísa. Então, gentilmente, esposa aí, muito obrigado pela presença. Obrigada, deputado. Não, exatamente. Eu acho que o debate ele foi muito interessante porque ele se colocou para além de questões corporativas. Quando com a 131, com a 198, que no momento está sem relator, né? Porque o deputado Raul Jungmann é o relator e é importante, então, que... Está uma briga danada pela relatoria. Está uma briga danada para pegar essa relatoria. Então, assim, aí o Ministério Público Federal aqui já coloca, eu coloco pelo Ministério Público Federal, que é muito importante a gente ter o relator, porque nós estávamos em Tabu Novo relator, que não é relator de uma, mas é relator de umas 10 propostas de emenda, né? E agora é essa, inclusive, da 196. Exatamente. Nós estamos aguardando, nós estamos na Constituição de Justiça aguardando ver se cai para nós esse sorteio. Mas vamos esperar. Doutor Edgar, para as considerações finais. Então, como realmente foi colocado, foi um evento realmente muito interessante, que trouxe muitas ideias, muito aprendizado, e o convite que me foi feito, fico muito honrado pela oportunidade e, inegavelmente, é um momento de grande valia aí para nós e para o Ministério Público de São Paulo. Muito obrigado. Doutor Marco Antônio Zanelato, para as considerações finais.
Só gostaria de ressaltar a importância desse evento, né? É uma pena, né, que hoje há várias audiências públicas, né, atuando paralelamente. Os senhores deputados que se manifestaram, para mim foi um grande aprendizado. E daqui para frente vou começar a me interessar mais por esse tema. Obrigado. Aqui hoje na casa realmente está bem agitado, mas tem a comissão que está discutindo o Código de Processo Penal, tem a comissão de ética que está discutindo o relatório do presidente da casa, está afastado, tem outras comissões, tem a comissão dos homicídios contra jovens. A casa está movimentada. Essa legislatura aqui realmente está muito movimentada. E nós estamos aqui trabalhando e esperando que possamos ser úteis ao nosso povo brasileiro, que aqui nos confiou essa legislatura. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença. É uma honra imensa conhecê-los, a doutora Luísa Cristina, o doutor Marco Antônio Zanerato, mais uma vez, estão conosco, o doutor Edgar Moreira, ambos membros do Ministério Público da República, subprocurador da República, procurador de Justiça de São Paulo e o nosso procurador de Justiça de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Está encerrada a sessão.